Livro: O Inimigo Secreto. Autora: Agatha Christie. Capítulo 6. Uma estratégia. Pode-se baixar um véu com proveito sobre os acontecimentos da meia hora seguinte. Basta dizer que não se conhecia nenhum inspetor Brown na Scotland Yard. A fotografia de Jane Finn, que teria sido de extremo valor nas investigações da polícia para encontrá-la, estava perdida e sem qualquer possibilidade de recuperação. Mais uma vez o Sr. Brown triunfara. O resultado imediato desse contratempo foi uma aproximação entre Julius Hersheimer e os jovens aventureiros. Todas as barreiras desmoronaram, e Tommy e Tuppence ficaram com a impressão de que já conheciam o jovem norte-americano há muito tempo. Abandonaram a reticência discreta de agentes particulares e revelaram-lhe toda a história de seu empreendimento conjunto, ao que o norte-americano comentou que se sentia todo arrepiado. Ao fim da narração, ele virou-se para Tuppence e comentou: "Sempre pensei que as garotas inglesas fossem um tanto antiquadas. Podiam ser meigas, mas tinham pavor de dar uma volta sem estarem acompanhadas por um lacaio ou uma tia solteirona. Mas estou vendo agora que eu é que estou um pouco desatualizado." A consequência dessas relações confidenciais foi que Tommy e Tuppence se instalaram no Ritz, a fim de, como disse Tuppence, ficarem em contato com o único parente vivo de Jane Finn. E vendo as coisas por esse ângulo, acrescentou ela, confidencialmente, ninguém pode reclamar das despesas. Ninguém o fez, o que foi o melhor de tudo. E agora vamos ao trabalho, disse a jovem na manhã seguinte à mudança para o Ritz. O Sr. Beresford largou o jornal que estava lendo e aplaudiu com um vigor de certo modo desnecessário. Foi polidamente solicitado por sua colega não se comportar como um asno. Que droga, Tommy! Temos que fazer alguma coisa pelo dinheiro que vamos receber. Tommy suspirou. Tem toda a razão. Receio que até mesmo o nosso velho e prezado governo não nos sustentará em plena ociosidade no Ritz para sempre. Portanto, como já disse, temos que fazer alguma coisa. Está certo, pode fazer. Tommy concordou, pegando o jornal. Não vou impedi-la. Sabe, Tommy, estive pensando. Tuppence foi interrompida por um novo acesso de aplauso. É muito bom você ficar sentado aí bancando o engraçadinho, Tommy. Mas não lhe faria mal algum se pusesse o seu cérebro para pensar. Um pouco. É meu sindicato, Tuppence, meu sindicato. Ele não me permite começar a trabalhar antes das 11 horas. Está querendo que eu jogue alguma coisa em você, Tommy? É absolutamente indispensável que comecemos a formular uma estratégia já. Apoiada. Apoiada. Pois então vamos começar. Por fim, Tommy largou o jornal de vez. Há realmente algo da simplicidade dos grandes gênios em você, Tuppence. Pode começar. Estou ouvindo. Para começar, o que temos como ponto de partida? Absolutamente nada, respondeu Tommy. Errado. Tuppence corrigiu, sacudindo o dedo vigorosamente. Temos duas pistas muito boas. E quais são? Primeira pista, conhecemos um dos membros da quadrilha. Whittington. Exatamente. Eu o reconheceria em qualquer lugar. Murmurou Tommy com um ar de dúvida. Acho que isso não chega a ser uma pista. Afinal, não sabe onde procurá-lo. E tem uma chance em 1000 de encontrá-lo por acaso. Não tenho tanta certeza assim. Já notei que a partir do momento em que as coincidências começam a acontecer, continuam acontecendo da maneira mais extraordinária. Eu diria até mesmo que existe alguma lei natural que ainda não descobrimos. Mesmo assim, como você disse, não podemos contar com isso. Mas existem lugares em Londres onde todo mundo acaba aparecendo mais cedo ou mais tarde. É o caso, por exemplo, de Piccadilly Circus. Uma das minhas ideias era fazer plantão por lá o dia inteiro com uma bandeja de flâmulas. E como vai fazer para comer? Indagou Tommy, sempre prático. Mas que homem! Que importância tem a comida? Você pensa assim agora que acabou de tomar um farto café da manhã. Mas ninguém tem mais apetite que você, Tuppence. Quando chegasse a hora do chá, você já estaria devorando as flâmulas com alfinete e tudo. Mas, sinceramente, não acho a ideia das melhores. É possível até que Whittington não esteja mais em Londres. Acho que você tem razão. Seja como for, a segunda pista é mais promissora. Pois então diga logo qual é. Não é muita coisa. Apenas um nome cristão. Rita. Whittington mencionou-o durante o encontro. Está propondo um terceiro anúncio? Procura-se vigarista do sexo feminino que atenda pelo nome de Rita. Não é nada disso, Tommy. O que estou propondo é raciocinarmos um pouco de maneira lógica. O tal agente Danvers foi seguido durante a viagem, não é mesmo? E é mais provável que tenha sido seguido por uma mulher do que por um homem. Não vejo qualquer lógica nisso.
Mas tenho toda certeza de que só podia ser uma mulher, afirmou Tupence com calma. E uma mulher bonita. Nessas questões técnicas eu me curvo diante de sua decisão, murmurou o Sr. Beresford. É evidente que essa mulher, seja ela quem for, acabou se salvando. Também. Por que pensa assim? Se não fosse por ela, como eles poderiam saber que Jennifer estava com os documentos? Absolutamente certo. Continue, Sherlock. Há uma possibilidade, e admito que não é das maiores, que essa mulher fosse a Rita. E se for? Se for, vamos procurar entre os sobreviventes do Lusitânia até descobri-la. Nesse caso, nossa primeira providência é obter uma relação dos sobreviventes. Já consegui. Escrevi uma lista comprida das coisas que queria saber, e mandei para o Sr. Carter. Recebi a resposta dele esta manhã. Entre outras coisas, havia a relação oficial dos sobreviventes do Lusitânia. Não acha que a pequena Tupence é um bocado inteligente? Nota 10 para aplicação, nota 0 para modéstia. Mas a grande questão é a seguinte: existe alguma Rita na relação? É isso que ainda não sei, Tommy. Não sabe? Isso mesmo. Dê uma olhada. Os dois se debruçaram sobre a relação. Como pode ver, Tommy, eles quase não indicam o nome de batismo. A maioria das mulheres tem apenas o sobrenome, antecedido de senhora ou senhorita. Tommy assentiu. Isso complica tudo. Tupence deu de ombros, a sua típica sacudidela de terrier. Vamos ter que descobrir, Tommy. Começaremos pela área de Londres. Anote os endereços de todas as mulheres que vivem em Londres ou arredores, enquanto vou colocar o chapéu. 5 minutos depois, o jovem casal estava em Piccadilly e poucos segundos mais tarde estavam em um táxi a caminho de The Laurels. Glendover Road, 7, a residência da senhora Edgar Keefe, cujo nome figurava em primeiro lugar em uma lista de 7 guardada no bolso de Tommy. The Laurels era uma casa antiga e faltava pouco para estar em ruínas. Tommy pagou o táxi e acompanhou Tupence até a campainha da porta da frente. Quando ela já estava prestes a tocar a campainha, Tommy segurou-lhe a mão. O que vai dizer, Tupence? O que vou dizer? Ora, direi. Oh, querido, não sei. É uma situação muito constrangedora. Pois eu sei, afirmou Tommy com evidente satisfação. As mulheres não são nada previdentes. Fique de lado e veja como um legítimo representante do sexo masculino resolve a situação com a maior facilidade. Ele apertou a campainha. Tupence retirou-se para um local apropriado. Uma empregada de aparência desleixada com um rosto sujo e um par de olhos que não combinava, abriu a porta. Tommy havia tirado do bolso um caderninho de anotações e um lápis. Bom dia, disse ele cordialmente. Sou do Conselho Distrital de Hampshire, do novo registro de eleitores. A senhora Edgar Keefe reside aqui, não é mesmo? Sim, senhor. Nome de batismo? Indagou Tommy, o lápis levantado, à espera. Da senhora? Eleanor Jane. Eleanor, repetiu Tommy, escrevendo. Filhos ou filhas acima de 21 anos? Não. Obrigado. Tommy fechou o caderninho com um estalido e acrescentou. Bom dia. A criada ofereceu o seu primeiro comentário. Pensei que tivesse vindo ver o gás, disse ela de maneira enigmática, fechando a porta em seguida. Tommy foi juntar-se à sua cúmplice e comentou. Como pode verificar, Tupence, isso é brincadeira de criança para a mente masculina. Não me importo de admitir que dessa vez você acertou em cheio. Eu nunca teria pensado nisso. Não acha que é uma boa tática? E podemos repeti-la. À hora do almoço, o jovem casal atacaram com voracidade um bife com fritas em uma obscura estalagem. Já haviam encontrado uma. Gladys Mary e uma Marjorie tinham ficado desconcertados com uma mudança de endereço e haviam sido obrigados a escutar uma longa preleção sobre o sufrágio universal de uma esfuziante dama norte-americana, cujo nome era Sadie. Ah! Exclamou Tommy, tomando um gole de cerveja. Já estou me sentindo melhor. Onde é a próxima? O caderninho de anotações estava em cima da mesa, entre os dois. Tupence pegou-o e leu. Senhora Vandermeyer, South Audley Mansions, 20. E depois a senhorita. Wheeler, Clapington Road, 43, Battersea. Pelo que me lembro, ela é empregada doméstica e provavelmente não estará em casa a essa hora. Além do mais, não creio que seja a pessoa que estamos procurando. Então vamos direto para a dama de Mayfair. Estou começando a ficar desanimada, Tommy. Ânimo, minha velha. Sabíamos desde o início que era uma chance mínima. E de qualquer maneira estamos apenas começando. Se não conseguirmos nada em Londres, temos pela frente uma agradável excursão por Inglaterra, Irlanda e Escócia. Tem razão, Tupence concordou, o ânimo antes abatido já se recuperava com rapidez.
E com todas as despesas pagas. Eu realmente gosto que as coisas aconteçam mais depressa, Tommy. Até agora tivemos uma aventura depois da outra. Mas esta manhã foi totalmente insípida, nada aconteceu. Deve reprimir os seus anseios por sensações vulgares, tu pense. Lembre-se de que se o Sr. Brown é tudo o que dizem ser, é de admirar que até agora ainda estejamos incólumes. Ei, esta é uma frase ótima. Tem até um sabor literário. Você está sendo mais presunçoso do que eu, e com menos desculpas. Mas é estranho que o Sr. Brown ainda não tenha brandido o gládio da vingança contra nós. Como pode ver, Tommy também sei fazer frases literárias. Até agora continuamos salvos. Talvez ele ache que não vale a pena perder tempo conosco, sugeriu Tommy com a maior simplicidade. Tu pense não gostou do comentário. Ah, Tommy, você é horrível. Fala como se não fossemos nada. Desculpe, tu pense. O que eu quis dizer foi que estamos trabalhando como toupeiras na escuridão e que ele não tem a menor suspeita de nossos planos nefastos. Ha ha ha. Ha ha ha. Tu pense também riu levantando-se. South Aldway Mansions era um prédio de apartamentos de aparência imponente perto de Park Lane. O número 20 ficava no segundo andar. A essa altura, Tommy já tinha a naturalidade nascida da prática. Recitou a fórmula para a mulher idosa que abriu a porta, parecendo mais uma governanta do que uma criada comum. Nome de batismo? Margarete. Tommy foi soletrando o nome, mas a mulher interrompeu. Não, é G.O.E. Assim Marguerite, um nome francês. Ele fez uma breve pausa e depois acrescentou num súbito impulso. Nós a tínhamos registrado como Rita Vandermeyer, mas está incorreto, não é mesmo? Muita gente a chama assim, senhor, mas o verdadeiro nome dela é Marguerite. Obrigado. Isso é tudo. Muito bom dia. Mal conseguindo conter seu entusiasmo, Tommy desceu correndo a escada. Tu pense esperava-o na curva. Você ouviu? Ouvi sim. Oh, Tommy. Tommy apertou o braço dela, num gesto de simpatia. É maravilhoso pensar nas coisas, e depois vê-las acontecer, comentou Tupence entusiasmada. A mão dela ainda estava presa no braço de Tommy quando chegaram ao saguão. Nesse momento soaram passos e vozes na escada. De repente, para surpresa de Tommy, Tupence arrastou-o para o pequeno espaço ao lado do elevador, onde as sombras eram mais densas. Mas o que? Fique quieto. 2 homens desceram a escada e atravessaram o saguão até a porta. A mão de Tupence apertou o braço de Tommy com toda a força. Depressa, vá atrás deles. Eu não posso ir, pois ele pode me reconhecer. Não sei quem é o outro homem, mas o mais alto é Whittington. Capítulo 7. A casa em Sorro. Whittington e seu companheiro estavam andando apressados. Tommy partiu atrás deles imediatamente e chegou à rua a tempo de vê-los dobrando a esquina. Suas passadas vigorosas permitiram-lhe encurtar a distância que os separava com rapidez. Ao chegar também à esquina, a distância já era bem menor. As ruas pequenas de Mayfair estavam relativamente vazias e Tommy achou que era mais sensato se contentar em mantê-los à vista. O esporte era novo para ele. Embora familiarizado com os aspectos técnicos por meio de uma variedade de romances lidos, Tommy nunca tentará seguir ninguém. Logo teve a impressão de que, na prática, era um procedimento repleto de dificuldades. Suponhamos, por exemplo, que de repente chamassem um táxi. Nos livros, simplesmente pegava-se outro táxi. Prometia-se um soberano ao motorista, ou a moeda equivalente moderna, e o problema estava resolvido. Na prática, Tommy previu que era bem provável que não houvesse outro táxi à disposição. Assim sendo, ele teria que correr. E o que aconteceria a um jovem que estivesse correndo pelas ruas de Londres? Se estivesse em uma via principal, ainda poderia acalentar a esperança de que as pessoas pensassem que estava apenas correndo atrás de um ônibus. Mas ali, naqueles atalhos quase desertos e aristocráticos, Tommy tinha quase certeza de que não demoraria a ser detido por algum guarda zeloso, que lhe pediria explicações. Nesse momento, Tommy avistou um táxi com a bandeira erguida na esquina à frente. Prendeu a respiração. Será que os 2 homens iriam fazer sinal para o táxi? Soltou um suspiro de alívio quando eles deixaram o táxi passar. O curso dos 2 era em zigue-zague, visando o caminho mais rápido possível a Oxford Street. Quando por fim chegaram a essa rua, seguindo na direção leste, Tommy aumentou um pouco o ritmo de seus passos. Pouco a pouco foi encurtando a distância. Na calçada movimentada, havia poucas possibilidades de atrair a atenção dos 2 homens. Estava ansioso para ouvir algumas palavras da conversa deles. Mas nisso foi completamente frustrado. Eles falavam em voz baixa e o barulho do tráfego abafava suas vozes de forma eficaz.
Pouco antes da estação do metrô na Bond Street, eles atravessaram a rua com Tommy, ainda sem ser notado, fielmente em seus calcanhares. Entraram no Lions. Subiram para o segundo andar e sentaram-se a uma mesinha junto da janela. Tommy foi sentar-se a uma mesa próxima, atrás de Whittington, a fim de evitar qualquer possibilidade de reconhecimento. Podia ver o segundo homem e aproveitou para examiná-lo com toda a atenção. Era louro, com um rosto irresoluto e antipático. Tommy achou que era russo ou polonês. Devia provavelmente estar na casa dos 50 anos. Os ombros se encolhiam de leve quando falava, os olhos, pequenos e astutos, movimentavam-se sem parar. Como já almoçara vorazmente, Tommy contentou-se em pedir torradas com queijo derretido por cima e uma xícara de café. Whittington pediu um almoço farto para ele e seu companheiro. Assim que a garçonete se afastou, ele puxou a cadeira mais para perto da mesa e pôs-se a falar em voz muito baixa, com uma expressão séria no rosto. O outro homem adotou a mesma postura. Por mais que se esforçasse, Tommy só conseguiu ouvir uma ou outra palavra. Mas pelo pouco que ouviu, teve a impressão de que Whittington estava transmitindo ordens e que seu companheiro de vez em quando discordava. Whittington referiu-se ao outro homem em determinado momento como Boris. Tommy ouviu a palavra Irlanda várias vezes e também propaganda. Mas não houve qualquer menção a Jane Finn. De repente, em meio a uma pausa inesperada no estrépito normal do restaurante, ele conseguiu ouvir uma frase inteira. Era Whittington quem estava falando. Nesse momento. Ah, mas você não conhece Flossie. Ela é uma verdadeira maravilha. Um arcebispo seria capaz de jurar que Flossie era a própria mãe. Ela consegue fazer a voz certa todas as vezes, isso é realmente o mais importante. Tommy não ouviu a resposta de Boris. Mas Whittington disse, a seguir, que lhe pareceu ser o seguinte. Claro, somente numa emergência. Depois Tommy tornou a perder o rumo da conversa. Mas dali a pouco, as frases foram se tornando outra vez inteligíveis. Tommy não soube determinar se isso acontecia porque os dois haviam alteado as vozes sem o perceberem ou porque seus ouvidos estavam ficando mais sintonizados. Mas houve duas palavras que certamente tiveram um efeito dos mais estimulantes sobre o ouvinte ansioso. Foram pronunciadas por Boris e eram Sr. Brown. Whittington pareceu censurá-lo por isso, mas a reação de Boris foi soltar uma risada e comentar. E por que não, meu amigo? É um nome dos mais respeitáveis, dos mais comuns. Não foi justamente por isso que ele o escolheu? Ah, como eu gostaria de conhecer o Sr. Brown. Havia um tom frio e cortante na voz de Whittington quando ele respondeu. Quem sabe? É possível até que você já o tenha conhecido. Ora, isso é coisa de criança, uma fábula para a polícia. Quer saber o que me digo de vez em quando? Que ele não passa de uma fábula inventada pelo círculo interior, um fantasma para nos assustar. É bem possível que seja isso mesmo. E também é possível que não. Fico pensando, ou será que é realmente verdade que ele está conosco e entre nós, desconhecido para todos, à exceção de uns poucos escolhidos? Reconheço que a ideia é muito boa. Assim, nunca sabemos. Olhamos um para o outro, um de nós é o Sr. Brown. Mas quem? Ele dá ordens, mas também serve. Entre nós, um de nós, mas ninguém sabe. Quem é ele? Com um esforço visível, o russo interrompeu os caprichos de sua fantasia e olhou para o relógio. Já é hora de irmos embora, alertou Whittington. Ele chamou a garçonete e pediu a conta. Tommy fez a mesma coisa. Momentos depois, seguia os dois homens pela escada abaixo. Na calçada, Whittington fez sinal para um táxi e mandou que o motorista seguisse para Waterloo. Havia táxis em abundância ali. Antes que o táxi com Whittington se afastasse, um outro já estava encostando no meio-fio, atendendo a um sinal vigoroso de Tommy. Ele embarcou e ordenou ao motorista. Siga aquele táxi. Não o perca de vista em hipótese alguma. O motorista, um homem já idoso, não demonstrou o menor interesse. Limitou-se a resmungar e baixou a bandeira. A viagem transcorreu sem qualquer incidente. O táxi de Tommy foi parar na plataforma de embarque logo atrás do táxi de Whittington. Tommy estava logo atrás dele na bilheteria. Whittington comprou uma passagem de primeira classe para Bournemouth, e Tommy fez o mesmo. Ao se afastar da bilheteria, ouviu Boris comentar, olhando para o relógio. Está bastante adiantado. Ainda falta quase meia hora. As palavras de Boris desencadearam uma nova torrente de pensamentos na mente de Tommy. Era evidente que Whittington ia fazer a viagem sozinho, enquanto seu companheiro permaneceria em Londres. Portanto, ele teria que optar entre qual dos dois iria seguir. Obviamente não. Poderia continuar a seguir a ambos, a menos que
Como Boris, Tommy olhou para o relógio e depois para o quadro de avisos das partidas dos trens. O trem para Bournemouth iria partir às 15h30. Ainda eram 15h10. Whittington e Boris estavam olhando o estande de livros. Tommy lançou um olhar desconfiado para os dois e depois seguiu apressadamente para a cabine telefônica mais próxima. Não perdeu tempo com uma tentativa de entrar em contato com Tuppence. Provavelmente ela ainda estava nas proximidades de South Audley Mansions, mas podia contar com outro aliado. Ligou para o Ritz e pediu para falar com Julius Ersheimer. Houve um clique e um zumbido. Oh, tomara que o norte-americano esteja no quarto, pensou Tommy. Houve outro clique e depois um alô em sotaque inconfundível. É você, Ersheimer? Beresford falando. Estou na estação de Waterloo. Segui Whittington e outro homem até aqui. Não há tempo para explicar. Whittington vai partir para Bournemouth às 15h30. Pode chegar aqui antes disso? A resposta foi tranquilizadora. Claro, dou um jeito. O telefone foi desligado. Tommy colocou o fone no gancho com um suspiro de alívio. Sua opinião a respeito da capacidade de dar um jeito do norte-americano era das mais elevadas. Sentia instintivamente que Julius chegaria a tempo. Whittington e Boris ainda estavam no lugar em que Tommy os deixará. Se Boris continuasse a fazer companhia ao amigo até a hora da partida do trem, estava tudo bem. Tommy apalpou o bolso pensativo. Apesar da carte blanche que lhe fora assegurada, ainda não adquirira o hábito de andar com muito dinheiro no bolso. A compra da passagem de primeira classe para Bournemouth deixará-o com apenas uns poucos shillings no bolso. Esperava que Julius chegasse abastecido. Tommy ficou esperando, observando os minutos a se arrastarem. Rapidamente, 15h15, 15h20, 15h25, 15h27. E se Julius não chegasse a tempo? 15h29. Portas começaram a bater. Tommy sentiu um calafrio de desespero percorrer-lhe o corpo, e foi nesse momento que sentiu a mão de alguém a cair-lhe no ombro. Estou aqui, filho. Esse seu tráfego britânico é incrível. Mostre-me logo quem são os salafrários. Aquele é Whittington, aquele homem grande e moreno que está embarcando no trem neste momento. O outro é o sujeito estrangeiro com quem ele está falando. Já vi. Qual dos dois é o meu homem? Tommy já tinha pensado no problema. Tem algum dinheiro com você? Julius sacudiu a cabeça e Tommy ficou desolado. O norte-americano explicou. Acho que não tenho mais que 300 ou 400 dólares comigo neste momento. Tommy deixou escapar uma exclamação de alívio. Oh Deus, você está milionário. Acho que não falamos a mesma língua. Suba no trem. Aqui está sua passagem. Você vai atrás de Whittington. Pode deixar Whittington comigo. O trem já estava começando a entrar em movimento quando o norte-americano embarcou. Até logo, Tommy. O trem deixou a estação. Tommy respirou fundo. O homem chamado Boris estava atravessando a plataforma em sua direção. Tommy deixou-o passar e depois foi atrás. De Waterloo, Boris pegou o metrô até Piccadilly Circus. Depois, seguiu a pé até a Avenida Shaftesbury, entrando por fim no labirinto de ruas estreitas e tortuosas em torno de Sorro. Tommy o seguiu a uma distância prudente. Chegaram a uma pequena praça, quase em ruínas. As casas tinham uma aparência sinistra, em meio à sujeira e à decadência. Boris olhou ao redor e Tommy recuou rapidamente para o abrigo amistoso de um pórtico. A praça estava quase deserta. Não tinha outra saída e por isso o tráfego não passava por ali. A maneira furtiva com que Boris tinha olhado ao redor estimulou a imaginação de Tommy. Do abrigo do pórtico, ele observou Boris subir os degraus de uma casa particularmente sinistra e bater na porta de um jeito peculiar. A porta foi aberta no mesmo instante. Boris disse alguma coisa ao guardião e depois entrou. A porta foi fechada. Foi nesse momento que Tommy perdeu a cabeça. O que ele deveria ter feito, o que qualquer homem são teria feito, era permanecer pacientemente onde estava e esperar que Boris saísse novamente. O que Tommy fez foi algo inteiramente alheio ao bom senso, que era, de um modo geral, sua característica mais destacada. Sem parar sequer um momento para pensar, subiu também os degraus e reproduziu da melhor forma possível a batida na porta. A porta foi aberta prontamente. Um homem de rosto perverso e os cabelos cortados bem rentes, um verdadeiro vilão, resmungou. O que quer? Foi só nesse instante que Tommy começou a perceber toda a extensão da sua loucura. Mas não se atreveu a recuar, dizendo as primeiras palavras que lhe surgiram à cabeça. O Sr. Brown está?
Para sua surpresa, o homem deu um passo para o lado e respondeu, sacudindo o polegar para trás por cima do ombro. Lá em cima. Segunda porta à esquerda. Capítulo 8. As aventuras de Tommy. Apesar de aturdido com as palavras do homem, Tommy não hesitou. Se a audácia o levará com sucesso até aquele ponto, era possível que o levasse ainda mais longe. Entrou rapidamente na casa e subiu a escada quase desconjuntada. Tudo na casa era imundo e sórdido de uma maneira quase indescritível. O papel de parede encardido de um padrão agora indefinido caía em tiras soltas por todos os lados. Em todos os cantos havia uma massa imensa de teias de aranha. Tommy avançou devagar. Ao chegar à curva da escada, já tinha ouvido o homem lá embaixo desaparecer em um aposento qualquer nos fundos da casa. Era evidente que ele, Tommy, ainda não despertara nenhuma suspeita. Chegar na casa e perguntar pelo Sr. Brown parecia ser um procedimento natural. No alto da escada, Tommy parou por um momento, a fim de decidir o que faria em seguida. À sua frente havia um corredor estreito com portas, se abrindo para os dois lados. Da porta à esquerda mais próxima vinha um murmúrio baixo de vozes. Ele se encaminhou então para aquele quarto que o homem lá de baixo o enviará. Mas o que atraiu seu olhar fascinado foi uma reentrância imediatamente à sua direita, meio escondida por uma cortina de veludo rasgada. Era o lugar ideal em caso de emergência para o esconderijo de um ou dois homens. Tinha pouco mais de meio metro de profundidade e cerca de 1 metro de largura. Ficava em frente à porta do lado esquerdo. Por causa do ângulo, proporcionava também uma excelente vista do alto da escada. Aquilo atraiu Tommy intensamente. Ele pensou em todos os aspectos da situação em que se encontrava, à sua maneira habitual, lenta e disciplinada. Concluiu que a menção do Sr. Brown não era a pergunta por um indivíduo, mas uma senha usada pela quadrilha. O uso afortunado que fizera daquele nome lhe valerá a entrada na casa. Até aquele momento não despertara qualquer suspeita, mas devia decidir logo o que faria a seguir. Vamos supor que entrasse audaciosamente no quarto à esquerda do corredor. Será que o simples fato de ter entrado na casa seria suficiente? Talvez fosse exigida outra senha, ou pelo menos alguma prova de identidade. Era evidente que o homem na porta lá embaixo não conhecia de vista todos os membros da quadrilha, mas a situação podia ser diferente ali em cima. Considerando tudo, Tommy achou que a sorte o ajudara bastante. Até aquele momento, mas que não devia esperar muito dela. Entrar naquele quarto seria um risco colossal. Não podia contar com a possibilidade de manter o seu papel indefinidamente. Era quase inevitável que mais cedo ou mais tarde acabasse se traindo. E se isso acontecesse, teria desperdiçado uma oportunidade vital por mera imprudência. Tommy ouviu uma repetição da batida característica na porta lá embaixo. Tomando uma decisão, meteu-se rapidamente na reentrância, puxando a cortina com cuidado para cobri-lo e assim, ficar oculto aos olhos de quem subisse. Havia vários buracos e rasgões na cortina muito antiga, que lhe permitiam observar tudo o que acontecesse. Ficaria vigiando os acontecimentos e a qualquer momento que decidisse, poderia se juntar à reunião, comportando-se como o recém-chegado. O homem que subiu a escada com um jeito furtivo e passos leves, era desconhecido para Tommy. Pertencia visivelmente aos escalões inferiores da sociedade. As sobrancelhas espessas, o queixo de criminoso e a aparência de bestialidade do conjunto do semblante eram coisas novas para Tommy. Embora o homem fosse do tipo que a Scotland Yard teria reconhecido ao primeiro olhar, o homem passou pela reentrância, respirando fundo. Parou na porta do outro lado e repetiu a batida característica. Uma voz lá dentro gritou alguma coisa. O homem abriu a porta e entrou, proporcionando a Tommy uma visão rápida do interior do quarto. Ele teve a impressão de que havia 4 ou 5 pessoas sentadas em torno de uma mesa comprida, que ocupava a maior parte do espaço. Mas sua atenção foi atraída por um homem alto de cabelos cortados rentes com uma barba pequena, pontuda de aparência naval, que estava sentado na cabeceira da mesa com alguns papéis à sua frente. Quando o recém-chegado entrou, o homem alto levantou a cabeça e perguntou com uma pronúncia correta, mas curiosamente precisa, que despertou o interesse de Tommy. Seu número, camarada? 14, governador. Respondeu o outro em voz rouca. Correto. A porta foi fechada outra vez. Se aquele homem não é um Uno, então eu sou holandês, pensou Tommy. E está dirigindo o espetáculo de maneira sistemática, como eles sempre fazem. Foi muita sorte eu não ter entrado. Teria dado o número errado e seria o inferno. Este é realmente o melhor lugar para eu ficar.
Ei, estão batendo novamente na porta. O novo visitante era inteiramente diferente do anterior. Tommy identificou-o como o irlandês da Sinn Féin. Estava evidente que a organização do Sr. Brown era bem ampla. O criminoso comum, o irlandês bem-nascido, o russo pálido e o eficiente mestre de cerimônias alemão. Era realmente uma reunião estranha e sinistra. Quem seria o homem que controlava aqueles elos tão diferentes de uma corrente desconhecida? No caso do irlandês, o procedimento foi exatamente o mesmo. A batida característica, o pedido de um número, a informação e a resposta correto. Seguiram-se 2 batidas na porta lá embaixo em rápida sucessão. O primeiro homem era inteiramente desconhecido para Tommy, que o classificou como um escriturário. Era um homem de aparência tranquila e inteligente, vestido de maneira um tanto andrajosa. O segundo era da classe proletária e seu rosto era vagamente familiar a Tommy. 3 minutos depois, apareceu outro homem de ar sobranceiro, bem vestido, visivelmente um membro da classe mais favorecida. Seu rosto também não era desconhecido para Tommy, mas ele não conseguiu identificá-lo no momento. Depois da chegada dele, houve uma longa pausa. Tommy concluiu que a reunião estava agora completa. Estava começando a deixar seu esconderijo com todo cuidado quando outra batida na porta o fez voltar apressadamente. O homem subiu a escada de maneira silenciosa e já estava quase na porta quando Tommy percebeu sua presença. Era um homem pequeno, muito pálido, de aparência gentil e quase feminina. Os malares ligeiramente salientes indicavam uma possível origem eslava. Afora isso, porém, não havia nada que denunciasse sua nacionalidade. Ao passar pelo esconderijo de Tommy, ele virou a cabeça lentamente. A estranha luz em seus olhos deu a impressão de que penetrava além da cortina. Tommy mal podia acreditar que o homem ignorava a sua presença. Estremeceu, involuntariamente. Não era mais fantasioso que a maioria dos jovens ingleses, mas não pôde evitar a sensação de que alguma força estranhamente poderosa emanava daquele homem. Fazia-o pensar em uma serpente venenosa. A impressão de Tommy foi confirmada um momento depois. O homem bateu na porta, como todos os outros haviam feito, mas a recepção foi muito diferente. O homem barbado levantou-se e todos os outros seguiram seu exemplo. O alemão adiantou-se e apertou a mão do recém-chegado, batendo os calcanhares. É uma honra imensa para todos nós, salientou ele. Temia que sua presença pudesse ser impossível. O outro respondeu em voz baixa, uma voz que tinha um quê de sibilante. Houve dificuldades, e receio que não me será possível vir outra vez. Mas uma reunião é essencial para definir minha posição. Não posso fazer nada sem o Sr. Brown. Ele está aqui? A mudança na voz do alemão era perceptível quando ele respondeu, depois de uma breve hesitação. Recebemos um recado. É inteiramente impossível a presença dele. O alemão parou de falar, dando a curiosa impressão de que deixará a frase inacabada. O rosto do recém-chegado iluminou-se lentamente com um sorriso. Ele correu os olhos pelo círculo de rostos apreensivos. Ah, estou entendendo. Já tinha ouvido falar nos métodos dele. Pelo que dizem, trabalha nas sombras e não confia em ninguém. Mas é bem possível que esteja entre nós neste momento. Ele tornou a olhar ao redor e de novo a expressão de medo dominou o grupo. Cada homem parecia estar olhando desconfiado para o vizinho. O russo voltou a falar. É possível. Mas, vamos logo tratar do que interessa. O alemão pareceu se recuperar. Indicou o lugar que estava ocupando. Na cabeceira da mesa. O russo objetou, mas o alemão insistiu. É o único possível para o número 1. O número 14 não quer fechar a porta? Um instante depois, Tom estava outra vez olhando para a porta de madeira e as vozes lá dentro haviam baixado para um murmúrio indistinto. Tom estava inquieto. A conversa que ouvirá lhe estimulara a curiosidade. Achava que de um jeito ou de outro, tinha que ouvir mais. Não havia qualquer ruído lá embaixo e não parecia provável que o guardião da porta fosse subir. Depois de escutar atentamente por mais 1 ou 2 minutos, Tommy pôs a cabeça para fora da cortina, com cuidado. O corredor estava deserto. Tommy se abaixou e tirou os sapatos. Deixou-os atrás da cortina e avançou devagar só de meias. Ajoelhou-se junto à porta fechada e encostou o ouvido no buraco da fechadura. Mas, irritado, descobriu que nem assim conseguia ouvir direito a conversa lá dentro. Mal dava para ouvir uma ou outra palavra quando alguém alteava a voz. O que serviu para aguçar ainda mais sua curiosidade. Olhou para a maçaneta da porta, pensativo. Será que conseguiria girá-la lentamente, com todo cuidado, de forma que nenhum dos homens
no interior do quarto percebesse? Decidiu que era possível. Pouco a pouco, 1 centímetro de cada vez, Tommy foi girando a maçaneta, chegando a prender a respiração em seu cuidado excessivo. Mais um pouco, ainda mais um pouco. Será que nunca iria terminar? Ah, finalmente! A maçaneta não girava mais. Tommy manteve a posição por 1 minuto ou mais. Depois, respirou fundo e empurrou para frente cautelosamente. A porta não se mexeu. Tommy ficou aborrecido. Se usasse muita força, era quase certo que a porta iria fazer barulho. Esperou até que as vozes se alteassem um pouco e depois tentou outra vez. Nada aconteceu. Aumentou a pressão. Será que a maldita porta emperrara? Desesperado, Tommy acabou empurrando a porta com toda a força. Mas a porta continuou firme e então a verdade ocorreu-lhe. A porta estava trancada ou havia um ferrolho passado pelo lado de dentro. Por um momento, Tommy deixou-se dominar pela indignação e pensou, quase chegando a falar em voz alta: mas que diabo! Como puderam fazer uma sujeira dessas? A indignação logo passou e ele se preparou para enfrentar a situação. A primeira providência era devolver a maçaneta à posição original. Se a largasse bruscamente, era quase certo que os homens lá dentro iriam perceber. Assim, com o mesmo infinito cuidado, Tommy inverteu a operação de girar a maçaneta. Terminou-a sem que houvesse qualquer problema e levantou-se com um suspiro de alívio. Tommy possuía uma certa tenacidade de bulldog, que o levava a se recusar a admitir qualquer derrota. Embora frustrado em seus esforços naquele momento, estava longe de abandonar o conflito. Ainda pretendia dar um jeito de escutar o que estava acontecendo no quarto trancado. Como um plano havia falhado, precisava encontrar outro. Olhou ao redor. Um pouco mais adiante, havia uma segunda porta à esquerda no corredor. Avançou silenciosamente. Parou diante da segunda porta e ficou escutando por um momento. Experimentou a maçaneta. A porta se abriu e ele entrou rapidamente. O quarto estava desocupado. Como tudo mais na casa, os móveis estavam em condições lamentáveis e a sujeira, se é que era possível, era ainda mais abundante. Mas o que interessou a Tommy foi o que esperava encontrar: uma porta de comunicação entre os dois cômodos, à esquerda, junto à janela. Fechou com cuidado a porta que dava para o corredor e foi até a outra, examinando-a atentamente. O ferrolho estava trancado. Bastante enferrujado, apresentava sinais evidentes de que não era usado há muito tempo. Torcendo lentamente para um lado e para outro, Tommy conseguiu puxá-lo para trás sem fazer muito barulho. Depois repetiu a mesma manobra anterior com a maçaneta, só que dessa vez obteve sucesso. A porta se abriu, apenas uma fresta, uma simples fração, mas o suficiente para que Tommy pudesse ouvir a conversa no outro aposento. Havia uma portiere de veludo no outro lado da porta, o que impedia que alguém o visse. Mas ele podia reconhecer as vozes. Era o irlandês da Sinn Féin que estava falando, o sotaque era inconfundível. Está tudo muito bem, mas o dinheiro é essencial. Sem dinheiro não há resultados. Outra voz que Tommy julgou ser a de Boris respondeu: pode garantir que haverá mesmo resultados? Dentro de um mês, um pouco mais cedo ou mais tarde, conforme preferirem, garanto que haverá um reinado do terror tão grande na Irlanda que irá abalar as próprias fundações do Império Britânico. Houve uma breve pausa e depois soou a voz suave e sibilante do número 1. Ótimo. Você terá o dinheiro. Boris tomará as providências necessárias. Boris fez uma pergunta. Por intermédio dos norte-americanos de origem irlandesa e do Sr. Potter, como sempre. Acho que não vai haver problemas, manifestou-se uma voz que possuía uma entonação transatlântica. Mas gostaria de ressaltar neste momento que as coisas estão ficando um pouco difíceis. Não existe mais a mesma simpatia de antes e há uma crescente disposição para deixar que os próprios irlandeses resolvam seus problemas sem qualquer interferência dos Estados Unidos. Tommy achou que Boris deu de ombros ao responder. Será que isso faz alguma diferença, já que é nominalmente que o dinheiro vem dos Estados Unidos? O maior problema é o desembarque da munição, alertou o homem da Sinn Féin. O dinheiro pode ser entregue facilmente graças ao nosso amigo aqui presente. Outra voz que Tommy imaginou que podia perfeitamente pertencer ao homem alto de ar sobranceiro, cujo rosto lhe parecerá familiar, disse: pense só na reação que haveria em Belfast se ouvissem o que está dizendo. Isso já está acertado, interveio a voz sibilante. Eu gostaria de saber como está o problema do empréstimo a um jornal inglês. Já cuidou satisfatoriamente de todos os detalhes, Boris? Acho que já está tudo acertado. Isso é ótimo. Poderemos providenciar uma negativa oficial.
De Moscou, se for necessário. Houve uma nova pausa, mais prolongada que a anterior. O silêncio foi rompido pela voz precisa do alemão. Recebi instruções do Sr. Brown para apresentar-lhe os relatórios sobre as situações dos diversos sindicatos. A situação dos mineiros é a mais satisfatória. Temos que conter os ferroviários. Pode haver problemas com a ASE. Houve silêncio por muito tempo, quebrado apenas pelo barulho de papéis sendo manuseados e uma ou outra palavra de explicação do alemão. Depois, Tome ouviu o tamborilar de dedos sobre a mesa. E qual é a data marcada, meu amigo? Indagou o número 1. Dia 29. O russo aparentemente refletiu um pouco, pois levou algum tempo para comentar. É um pouco cedo. Sei disso. Mas é a data fixada pelos principais líderes trabalhistas. Não podemos interferir demais. Eles devem continuar a acreditar que o espetáculo pertence inteiramente a eles. O russo riu suavemente como se achasse divertido. Tem toda razão, meu caro. Eles não podem suspeitar de forma alguma que os estamos usando para atingir nossos próprios fins. São homens honestos, e por isso mesmo é que são tão valiosos para nós. É curioso, mas a verdade é que não se pode fazer uma revolução sem homens honestos. O instinto do povo é infalível. Ele fez uma pausa e depois repetiu, como se a frase o agradasse muito. Toda revolução teve os seus homens honestos. Mas estes são sempre liquidados logo depois. Havia um tom sinistro em sua voz. O alemão voltou a falar. É preciso dar um jeito em Klimes. Ele sabe demais. Número 14 pode cuidar disso. A voz rouca murmurou. Está certo, governador. Uma pausa e a mesma voz acrescentou. Vou ser preso, não é mesmo? Terá os melhores advogados para defendê-lo se isso acontecer, respondeu com toda a calma o alemão. Mas irá usar luvas com as impressões digitais de um famoso arrombador. Não tenho que temer. Oh não, governador, não tenho medo de nada. Faço qualquer coisa pela causa. O sangue vai correr pelas ruas pelo que dizem. O homem fez uma pausa. Havia um tom evidente de satisfação em sua voz. Às vezes, chego até a sonhar com isso. E com diamantes e pérolas rolando pelas sarjetas para quem quiser apanhá-los. Tome ouviu uma cadeira sendo empurrada para trás. O número 1 falou. Então está tudo acertado. Podemos ter certeza do sucesso? Eu acho que sim. Mas dessa vez a voz do alemão não tinha a mesma segurança habitual. A voz do número 1 assumiu subitamente um tom de perigo. Qual é o problema? Nenhum. Mas o quê? O problema é a posição dos líderes trabalhistas. Sem eles, como acabou de dizer, não podemos fazer nada. Se não declararem uma greve geral no dia 29. Por que não fariam isso? Como também acabou de dizer, eles são honestos. E apesar de tudo o que temos feito para desacreditar o governo aos olhos deles, ainda não estou certo se não continuam a ter uma fé instintiva e cega em suas instituições. Mas já sei de tudo o que pode me dizer. Eles estão sempre insultando e se rebelando contra o governo. Mas, no todo, a opinião pública tende para o lado do governo. E eles não irão contra a opinião pública. Os dedos do russo novamente tamborilaram sobre a mesa. Em relação a isso, meu amigo, fui informado da existência de certo documento que resolveria inteiramente esse problema. É isso mesmo. Se esse documento fosse apresentado aos líderes trabalhistas, o resultado seria imediato. Eles o divulgariam por toda a Inglaterra e se declarariam a favor da revolução sem a menor hesitação. E o governo estaria irremediavelmente liquidado. E o que mais está querendo? Estou querendo esse documento, respondeu o alemão bruscamente. Quer dizer que não está em seu poder? Mas sabe onde está, não é? Mesmo? Não, não sei. E alguém sabe onde está? Só uma pessoa, provavelmente. Mas nem disso temos certeza. E quem é essa pessoa? Uma moça. Tome prendeu a respiração. Uma moça? Repetiu o russo de forma desdenhosa. Que não a fez falar ainda? Na Rússia temos muitos meios para fazer uma moça falar. Esse caso é diferente, explicou o alemão com a voz mal-humorada. Diferente? Como assim? O russo fez uma pausa antes de acrescentar. Onde está a moça neste momento? A moça? Isso mesmo. Ela está. Mas Tommy não ouviu o resto. Foi nesse exato momento que sofreu um golpe violento na cabeça e mergulhou na escuridão. Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.